Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Vamos continuar então, né? Estudo 5 já, né? Meditação da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então vamos cada vez mais mergulhar nisso, no interior de Jesus, e conhecer profundamente, né, quem é Jesus, tudo que ele fez, né, tudo que ele passou no seu íntimo, tudo que ele falou, tudo que ele rezou, né, conhecer de verdade o coração de Jesus, porque esses livros são um verdadeiro mergulho no Sagrado Coração de Jesus, né, e ali a gente vai conhecer realmente tudo o que ele passou, tudo que ele traz, né, que ele fala, que são palavras dele mesmo sendo contada por essa mística, né, a monja Maria Cecília Bage,
Então é muito incrível, é muito intenso e a gente vai entender também como deve ser a nossa vida, ver na vida de Jesus. Então, valor infinito de suas aflições. Tu, minha esposa, acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor? Porque faltavam esses padecimentos cruéis que sofreria no decurso de minha paixão? Não. Saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. Saiba que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que um só momento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo, em parte, pensando que, sendo eu o Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido, nem abrangido, e sendo os próprios céus estreitos para a habitação minha, reduzi-me a habitar, enquanto Deus e enquanto homem, em carne passível, no pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Incrível, né? A gente pode se perguntar tantas coisas, que Jesus fala assim, você acredita? Você acreditaria, minha filha, que no seio de Maria eu tivesse pouco mérito, né? Pouco valor essa vida lá, do que comparado com o que eu fiz na minha paixão, né? Na cruz. E aí quando a gente penetra no que Jesus viveu dentro do ventre, aí você percebe que não. Porque o que ele fez lá, o que ele viveu lá, os sofrimentos padecidos lá, então a vida de Jesus foi uma paixão contínua, né? E que começou a partir do momento que ele estava no ventre. E o que Jesus passou lá, os padecimentos cruéis que ele sofreu lá, meu Deus do céu, o que é aquilo quando você ouve esse relato? Que ele fala que era como se ele morria e voltava, sufocado, sofrendo por cada criatura. E ali ele viu a vida de cada um de nós. É muito grande isso. Ali estava recebendo e ofertando a vida de cada um de nós, né? E vivendo a nossa vida, foi colocado ali também, enxertado nele, foi enxertado as nossas almas naquele momento, de cada ser humano. Cada pessoa foi recebido ali, né? Então Jesus não vinha sozinho, ele vinha com as almas. Então a nossa vida, a nossa história, tudo passou. Ele viu tudo, né? Ele viu todo o sofrimento, sentiu toda a falta de gratidão, de acolhida das criaturas, porque desde quando ele viu o seio materno, ele falou que foi as almas para ser recebido por elas e encontrou o quê? Portas fechadas, né? Corações fechados, e ele passou por tudo isso. Então quando a gente vai ver mesmo a vida de Jesus e ele mesmo contando, nossa mãe, você vê assim, meu Senhor, o Senhor é o eterno, né, apaixonado, né, porque o Senhor passou a paixão, a sua vida toda foi paixão, cada respiração sua teve amor, mas teve muita dor envolvida, muita dor, a dor é uma coisa inseparável de Jesus, né, inseparável. Então ele fala aqui que só o sofrimento dele no útero já valia para resgatar toda a humanidade, que é o satisfazer pelas culpas, que são os pecados, defeitos, que são as falhas que nós temos, e faltas de todas as criaturas. Olha só no ventre. E aí a gente pode se perguntar, mas Senhor, então por que não foi só lá, né? Não foi somente lá? Por que então se bastava para o Senhor apenas, né, um sofrimento, um momento, que aqui ele fala que bastava um momento já seria o suficiente, né, para ele resgatar aqui mundos infinitos. Então ele está falando assim,
Suponhamos se tivesse um monte de planetas, de mundos, e todos eles tivessem ser humano, pecador, com a culpa original, o meu sofrimento no ventre, né, já valeria, já cobriria por todos. Aí você pergunta, então, por que então o senhor quis ir além? Né? Por que o senhor quis ir além, então? Aí você entende a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus é o além, é o que foi a mais, é o que foi além de tudo isso, é o que superabundou, é o grande, e a parte que a gente não consegue abraçar, porque você não, porque vai além, vai além da culpa, do defeito, da falta, né? E quem Jesus realmente estava reparando? Ele estava reparando o Pai, ele estava amando o Pai por todas as criaturas, dando a glória para Deus. Então ele estava satisfazendo a Deus. Ele não veio só para satisfazer a parte das criaturas, mas ele veio satisfazer a Deus. Por isso ele foi além, porque veio de satisfazer a Deus. E mais do que isso, ele criou com a vida dele, ele criou um mundo que chama o mundo da dor, né? Porque ele criou, através da vida dele, ele fez um trabalho muito grande de redenção, que ele criou o universo da dor. Então, cada fase da vida dele sendo vivida e cada tipo de sofrimento foi também para alcançar méritos, para que a gente também passando e vivendo a nossa vida e passando por situações, a gente pudesse ter os méritos de Jesus para vencer essas situações. Então Jesus viu a nossa vida e quis passar por tudo, sofrer na carne, todo o sofrimento que o ser humano pode passar, né? E ele foi muito mais além do que nós sofremos. A gente sofre quase nada, né? Se a gente for ver a vida de Jesus, não tem comparação. Mas Jesus criou nele, ele criou um mundo. Se você for só estudar Jesus, é como se entrar num planeta enorme, como se fosse um planeta os méritos de Jesus. E você vai ver ali infinidade de coisas sendo feitas em prol das criaturas e que não para, e que por mais que a gente queira entender tudo, a gente não consegue. Porque é infinito o que ele fez. Então é muito grande. É muito grande. Ele fala que eu fiz, se bastava um momento. Um momento seria o suficiente para resgatar mundos infinitos. Isso é muito grande. É muito grande, sabe? O valor de cada sofrimento de Jesus, de cada suspiro, de uma respiração de Jesus. Uma respiração de Jesus limpa a terra toda. Purifica a terra toda. É muito grande isso. Meu Deus. Né? Então, isso é o valor dos atos da divina vontade. Que abraça a imensidão, que não conhece coisa pequena. Você pode falar assim, mas respirar é um ato pequeno. Mas quem está respirando? Movido pelo quê? Né? Então, os atos feitos humanamente são pequenos. Mas quando são feitos divinamente, unidos a Deus, na divina vontade, eles têm valor infinito. Então, quando a gente morre por nossa vontade humana e vive na divina vontade e faz os atos na divina vontade, esses atos não são mais pequenos, porque eles estão revestidos por esse poder de Deus infinito. E esses atos também têm essa mesma extensão, porque são atos de Deus. É ato de um Deus, um ato de um Deus não é pequeno. E quando Deus age em você, também não é pequeno, porque não é ação da criatura, é ação divina. É ação de Deus. Então é infinita. Então, é muito grande o que Jesus fez, né? O que ele fala deixa a gente assim, de boca aberta, né? De boca aberta. Como que pode Jesus, né? Mas o Senhor quis mesmo assim, Senhor, que bastava no útero, o Senhor fazer a reparação por todos nós, né? Mas o Senhor quis ir até a cruz, crescer, né? Passar pelas situações, né? Sofrer todo tipo de sofrimento, né? E chegar até a cruz, né? Então, aí se a gente for ver também, Jesus, esse amor precisava ser externado para a criatura, né?
precisava ser conhecido, porque o sofrimento dele no ventre é conhecido agora através desses escritos, através dessas revelações. Mas só foi conhecido mesmo por Deus e por Nossa Senhora, né? Então a gente não saberia do sofrimento de Jesus no útero se ele não contasse. A gente não saberia do quanto ele sofreu. Então, mas precisava de fazer isso também externamente, né? Precisava, porque ele veio, o Verbo se fez carne para viver no meio de nós e para se comunicar conosco e para nos ensinar a comunicar com Deus, né? Então ele precisou fazer coisas palpáveis aos olhos humanos, né? Milagres, e esses milagres que ele fez são comunicações, né? Foi revelar os pensamentos de Deus, revelar o que Deus queria fazer nas almas de cada um. Então, para isso as pessoas precisavam vê-lo, conhecê-lo, tocá-lo, né? Ouvi-lo, né? Então ele precisava conviver, né? Precisava, esse amor dele precisava ser testemunhado materialmente, essa palavra. Senão essa palavra ficaria só no ventre, né? Então no ventre bastava para satisfazer pelas culpas. Mas Deus não veio só para isso. Ele veio para um plano muito maior. Ele veio para se fazer conhecer. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para comunicar a palavra, para mostrar as obras do Pai, para mostrar os frutos do Pai, né? Tudo que o Pai realiza, tudo que o Pai quer realizar. Então Jesus veio para trabalhar para o Pai. Então ele veio por uma missão, né, enorme de resgate, de cura, mas também de ensinamento, né, de dar para nós a consciência divina, do divino, de Deus vivo. Então, se ele ficasse no ventre e não viesse, e nascesse, e não crescesse no meio de nós, meu Deus do céu, ficaríamos sem essa palavra viva, né? Então, assim, tudo foi feito por um propósito. Então, tinha um plano maior, né, de comunicação com a criatura, né? Da criatura realmente se aproximar de Deus e Deus se aproximar dela. Dele se apresentar ao Pai, dele se comunicar com cada um de nós. Então, por isso ele veio, né? Ele mostrou a sua face, né? Ele veio conviver conosco, tomou sobre si os nossos fardos, as nossas enfermidades, a nossa labuta, né? Assumiu a carne humana, né? A carne humana mesmo, com tudo que ela carrega, né? De dificuldade. E ele tomou sobre si, né? Para também nos ensinar, porque a gente precisava aprender também como que a gente vai viver, né? Então precisava assim de exemplo, e ele veio como modelo, mas esse modelo precisava nascer e ser exposto, então essa palavra precisava ser publicada, vamos dizer assim, né? Jesus precisava ser publicado, ele não podia só vir ao ventre invisivelmente, fazer tudo no ventre de Maria e depois voltar para o céu, né? Porque ele veio para ser conhecido, ele veio se manifestar a nós. O Verbo veio se manifestar, né? É a palavra que se encarnou. E justamente, então, precisava desse elemento também. Então, ele veio para o plano de Deus, ele veio para abrir campo para a divina vontade, né? Ele veio a abrir campo para o conhecimento da divina vontade, trazer o reino da redenção. Então, lá no plano atônico de Deus, já estava tudo escrito. Então, para a redenção acontecer, precisava da encarnação do Verbo, precisava que para reparar os homens, né, precisava ele ser homem, mas para reparar pelos homens, precisava ele ser Deus, né? Para representar os homens, ele precisava ser um homem, mas para repará-los, ele precisava ser Deus, né? Então, ele precisou assumir a carne humana e ele quis escolher isso e quis fazer isso de um jeito natural, tomando uma criatura humana, que é a Nossa Senhora, separada por Deus, concebida sem pecado, sem a mancha do pecado, não tinha vontade humana, vivia na divina vontade, então tinha que ser alguém que vivia na divina vontade, né? Que não tinha pecado, não tinha desejo de pecar, não tinha fazer nenhum ato oposto ao seu Criador, não era inimiga de Deus, estava livre dessa mancha de desconfiança de Deus, né? Então foi Nossa Senhora, né, para concretizar esse plano, usando também a natureza dela, né? E aí ele sendo homem e Deus. Então
É muito grande o que foi feito, né? O que foi realizado. Então, é para um plano maior, né? Para o plano de Deus. Podes compreendê-lo? Em parte, pensando que sendo eu o verbo eterno, né? Eu sou a palavra eterna, o pensamento de Deus, e Deus verdadeiro, né? Não posso ser compreendido, nem abrangido. E sendo os próprios céus estreitos para habitação minha, reduzi-me a habitar enquanto Deus e enquanto homem em carne passível, que é em Nossa Senhora, né? No pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus. Então, ele tinha todo o domínio da razão, né? De um Deus imortal e de um homem passível e mortal. Então, ele tinha a natureza divina, sendo Deus e eterno, mas também tinha a natureza humana, sendo mortal, também passível de morte, né? Mesmo ele sendo Deus, ele assumiu esse corpo nosso mortal, fraco, que sente dor, que se machuca, né? Que morre, né? Aflições dos sentidos. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto homem, então, enquanto Deus, nada sofria, né? Mas enquanto homem, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento e extensão. Então, ele não podia se mexer, né? Ele estava apertado. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios com contínuo silêncio. Imagina alguém saber falar e não poder falar, porque quando a gente é bebezinho, a gente sabe de nada, a gente não lembra, a gente não vê nada. Mas aqui ele via tudo, ele tinha total consciência, né? Imagina se ficar reduzido a um silêncio, a uma estreiteza, a uma escuridão, não poder ver nada, mas você ter total consciência do que você está vivendo ali. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum. E todo o corpo quase sempre na mesma posição. Meu Deus do céu, né? Um Deus se encarnar e assumir essa condição. Meu Deus, é incrível. Aflição da mais grave que possa sofrer, jamais quem tem perfeito conhecimento. Olha só. Aflição da mais grave que possa sofrer, né? Jamais quem tem perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu com minha mãe amada. Então, Nossa Senhora também, no ventre, ela também tinha o uso da razão, né? Ela entendia. Mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podia sofrer seus sentidos. Então, ela tinha uma compreensão, mas não sensível. Os sentidos dela estavam adormecidos, mas ela estava totalmente em contato com Deus, ela não perdeu nada disso, né? Sabendo que viria, que estava no ventre, pela inteligência. Mas os sentidos dela estavam privados de sofrimento, e Jesus não. Jesus não ficou privado, né? Os sentidos dele estavam totalmente acordados, estava sofrendo totalmente aquela estreiteza daquele lugar, né? Não houve, no entanto, essa exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costumam causar a natureza humana, semelhante à angústia e estreiteza. Então, ele veio para um trabalho reparatório muito grande. Então, não podia perder nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade, né? Então, já começava do ventre, né? Reparando ali, bebezinho mesmo, que o ser humano nasce e já nasce tão traumatizado, né? Já sofre a rejeição ali mesmo, no ventre materno, né? Tanta coisa acontece nesse processo. Quantos pecados também acontecem, né? Quanto pecado, quanta maldade. A pessoa está grávida, às vezes não tem um carinho de cuidar da gravidez, né? Às vezes amaldiçoa a criança que está ali no ventre. Quantos abortos, quanta maldade acontece, quanta coisa assim horrível acontece, né? Quantas pessoas, né, estão grávidos e oferecem aquelas crianças, né, e já querem consagrá-las, né, vamos dizer assim, ao mal, amaldiçoá-las,
né? E vão para tudo qualquer lugar de contaminação. Quantas ofensas, né? Quantos sofrimentos ali. E Jesus já reparando por esses inocentes, né? No ventre de suas mães, já reparando por cada um deles ali, já oferecendo o sofrimento dele por cada um que seria impedido de desenvolver no ventre, né? Que seria arrancado, e já reparando em nome de todos, os sofrimentos deles já são méritos antecipados de Jesus, já estão unidos ao sacrifício de Jesus, né? Então, essas almas se tornam almas santas, almas vítimas, todas vão para o céu. Não, nunca pense que bebezinho abortado vai para o inferno, isso é mentira, tá? Deus não é carrasco, e quem fala isso é mentiroso, né? Todas vão para Deus, né? Todas vão para Deus e ainda por cima se tornam muitas das vezes usados para a santificação dos próprios pais que as abortaram, usados para a santificação, né, para a purificação, o perdão daqueles que causaram aquele sofrimento para elas, que foram seus carrascos, né? Então, elas se tornam mártires com Jesus Cristo, né? Santos inocentes. Então, é assim que Jesus trabalha, né? E aí é interessante o que ele fala, porque Jesus aqui está falando, né, uma coisa que é muito importante a gente pensar nisso, né? Ele fala assim, vou pegar aqui de novo. Possuindo perfeito uso da razão enquanto homem. Então, aí pergunta assim, né? Muitas pessoas pensam que depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, ele não sofre mais. E quando é falado que Jesus sofre, a pessoa não acredita que Deus possa sofrer. Mas ele, ao vir no ventre, ele recebeu um corpo humano, né? E também uma alma dada humana, né? Uma alma humana. Além dele ser Deus e ser espírito, né? Ele recebeu uma alma, né? Então, essa alma, né, está ainda presente em nós na Eucaristia. Ele está lá em corpo, alma e divindade na Eucaristia, né? Então, essa alma sofre, né? Sofre. Por quê? Porque em Jesus foi colocado todos nós. É como se Jesus fosse uma árvore. Ele é a árvore da vida. Ele é a árvore da vida, né? Como não? Ele é. Ele é a videira, como ele falou no Evangelho. Eu sou a videira e vós sois os ramos. E nessa videira foi depositado cada um de nós, né? Todos nós estamos enxertados em Cristo e nós somos o corpo dele. Então, os sofrimentos do corpo causam dor à cabeça. A cabeça percebe, não percebe? Quando o corpo não está bem, a nossa cabeça, com seus neurônios, não capta o que está errado. Pois é. Então, como nós somos membros do corpo de Cristo, né? Se nós pecamos, se nós os ofendemos, ele sente a dor, né? Das nossas misérias, das nossas culpas. Então, sim, ele sangra no meio de nós, ele sofre no meio de nós, sim, o sacrifício dele continua. Não foi só em um momento, o sacrifício dele é perpétuo. E ele continua assim, sofrendo, reparando, chorando pelos pecados da humanidade, né? Vendo as inúmeras ofensas, né? Então, ele sente, né? Ele sente. E ele nos chama a repará-lo nesses tempos. Ele quer reparadores, pessoas que o conheçam, que saibam o que ele passa, né, que tenham consciência do que ele passa e que se tornem reparadores de Jesus, né, que vai fazer atos opostos, que se vê uma situação de pecado vai pedir perdão na hora, não vai pecar e querer fazer também, ao contrário, vai ter ódio a isso, tristeza ao ver isso, né, vai pedir perdão, vai rezar, né, vai ofertar o seu sofrimento, né, justamente em prol também das criaturas. Então, esse trabalho salvífico de Jesus permanece. Ele continua derramando a misericórdia, porque o universo da redenção é gigante, né? Então, ele continua derramando a misericórdia para os pecadores. Ele continua purificando aqueles que querem viver o caminho da santidade, que buscam um progresso espiritual, que busquem ir além, né? Além de simplesmente falar, o importante é estar em estado de graça e pronto, mas aqueles que querem se santificar de verdade, que querem renunciar a si mesmo e se tornar
outro Jesus. Então Jesus está trabalhando incansavelmente nas almas e ele não para, né? E as pessoas unidas a ele são chamadas a também ser cópias dele e fazer o mesmo trabalho de reparação também, oferecer cada sofrimento, né? Do mesmo modo que Jesus oferecia, você também oferecer os seus sofrimentos, tudo que você passar na sua vida, e ofertar também em prol das almas, como era o que Jesus fazia, e ele quer continuadores do seu trabalho. E é ele mesmo que, como ele não tem mais um corpo humano, porque ele já, né, já subiu os céus, mas ele quer viver em nós. Ele quer viver em nós. Ele está presente na Eucaristia, mas ele quer viver em cada um de nós, na alma humana, né? E assumir a nossa carne. Ele não quer mais, não tem interesse e nem pode, não faz parte do plano de Deus ele se encarnar e voltar a viver aqui, né? Nesse sentido de voltar a viver como ele fez, né? Na redenção, não. A redenção foi realizada. Foi realizada. Mas parte também da redenção é ele viver dentro de nós, é ele formar outras cópias. Então ele quer usar da nossa humanidade, da nossa vida e viver através de nós, olhar através de nós, ouvir através de nós, caminhar através de nós, viver mesmo. E os nossos sofrimentos unidos aos de Cristo, né, se tornam continuação dessa vida que Jesus fez, de salvar, né, de perdoar, de derramar misericórdia sobre aqueles que mais precisam, né? Então ele nos chama ao mesmo trabalho, né? E são poucos que pensam em Jesus porque acham que não passa por mais nada, acham que isso já acabou, que ele ressuscitou e está tudo bem, como ele falou, está tudo consumado e está ótimo, e ele não está mais sofrendo com nada. Não, ele na sua divindade, ele em quem ele é, ele está perfeito, porque ele é a palavra, a verdade, íntegra e feliz. Mas ele, né, deixou a sua presença entre nós e ele sofre porque nós somos o corpo dele, né, a igreja, a esposa dele. E ele sofre pelas criaturas, né, sofre pela falta de correspondência das criaturas que estão causando danos à justiça de Deus, porque ele veio reparar a gente para que a gente possa viver uma vida nova e que a gente possa viver a partir desse perdão, não ofendendo mais a Deus. E quando as criaturas continuam ofendendo a Deus e o seu Criador, é um dano terrível que está sendo causado, terrível. Então ele continua trabalhando nas vidas, nas almas, permitindo almas vítimas, né, reparadores, que ele usa justamente para continuar segurando a humanidade e continuar com o seu trabalho. Então é muito grande o trabalho de Jesus, não para, ele é incansável. Aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, ofereci a meu pai a privação da vista, né? Não podia ver, que muito me atormentava, em desconto de tantas culpas que todo o gênero humano cometia pelo sentido dos olhos. Tá vendo que cada coisinha que Jesus sofria, passava, ele tornava oração? Então, a vida de Jesus é oração. A vida de oração é quando a gente sabe passar pelas circunstâncias da vida e usá-las para esse propósito, para um bem, ofertando, doando, né? A vida de oração é essa contínua vida de conhecimento, de contemplação do divino, do conhecimento do que o divino está fazendo. Opa, eu estou passando por esse sofrimento, mas o Senhor falou que o sofrimento é bom, então eu vou agradecer, eu vou ofertar em nome de todos. Então, isso é uma vida de oração, né? Porque você realmente está... E isso é uma vida de ação também, né? Porque se a pessoa falar assim, não. Se a pessoa ficar só vivendo a vida de oração, ela não vai ter ação, porque ela não vai sair, ela não vai fazer coisas em prol dos outros, ela não vai fazer a caridade. Mas essa vida de oração aqui, né? Em que você
conhece a Deus e o que Ele está fazendo com as situações da sua vida, e você oferta a circunstância da sua vida, fazendo atos opostos ao que muitos talvez poderiam fazer, atos como reclamar, né? Roubar de Deus, né? Por exemplo, Deus te dá com a vista. Pensa assim, com a vista, porque Jesus está falando aqui da vista, né? Então, com a vista, você viu, né? Você encontrou um relógio de ouro de um colega de trabalho. Você viu, né? E é um relógio muito chique, muito caro, tal. E você viu aquele relógio, né? Então Jesus viu o quê? Viu o homem cobiçando o que é do outro. Viu o homem com a vista, olhando e falando, e pegando e roubando. Viu o homem pegando e se apoderando do que é do outro, cobiçando os objetos do próximo, a mulher do próximo, né? Os homens casados olhando para as outras mulheres e cobiçando as mulheres casadas, olhando para outros homens e cobiçando-os. Viu todos os tipos de pecado que o homem faria com os seus olhos, com o sentido da sua visão, né? Todas as ofensas que eles iam cometer com esse sentido, né? E Jesus reparou. Então, quando Ele nos chama a reparar também, Ele nos chama a fazer a mesma coisa, né? Que é justamente como esse exemplo do relógio. Você faz o ato oposto que muitos fariam. Eu queria que esse relógio fosse meu, mas não, esse relógio não é meu. Eu não quero o que não é meu. E você vai lá e entrega para a pessoa. Então, o ato de sacrifício, de você negar a si mesmo, de você não querer o que não é seu, e se sentir na obrigação de procurar aquela pessoa e devolver aquele objeto, é uma reparação sendo feita, porque você negou a si mesmo. Era o que Jesus fazia, né? O homem não negava a si mesmo e pecava com os olhos, e Jesus ficou negado de ter visão, privado de ter visão. O homem não quis deixar de ver, quis ver mesmo e quis ver mais ainda, né? E ele ficou privado da visão, né? E ofertou por aqueles que, tendo a visão, pecariam, né? Então, quando uma alma é chamada a reparar Jesus, sendo cópia dele, ela faz o mesmo, né? Os sentidos dela são usados para a glória de Deus. Então, ela se torna reparadora. Por quê? Porque ela vai ver circunstâncias que ela poderia ver circunstâncias e cobiçar, né? E pecar, e querer o que não é dela, né? Ver coisas ilícitas, né? E ela decide não ver, né? E ainda pede perdão, né? Então ela morre para si mesma, ela diz não para si mesma, né? E pede perdão. Então, quando ela vê algo pecaminoso que talvez alguém poderia gostar, ela vai ver diferente. Ela vai ver sofrendo, né? E é o próprio sofrimento de Jesus nela, né? Essa repulsa que ela sente por ver aquilo que não presta, é o próprio Jesus nela, sofrendo. Vi a esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com esse sentido, né? A curiosidade, né? A pessoa fica curiosa, vai querer, eu quero ver a vida dos famosos, deixa eu ir lá ver tudo que eles fazem, a casa dos artistas, o Big Brother Brasil, nossa, deixa eu ir lá ver o que estão fazendo às escondidas, saiu um vídeo bem pessoal de uma pessoa, deixa eu ir lá ver, então, quanta curiosidade, né? Por curiosidade as pessoas iam querer ver coisas que não era para elas verem, né? Quantos excessos se cometem com esse sentido? Quantos exageros, né? Porque é paixão. A pessoa por uma paixão, né, vai querer ver tudo. Né? Por uma paixão, ela vai querer investigar tudo, né? Vai querer olhar e movida por uma paixão, por um vício, né? Ela vai querer ver coisas que ela não deveriam ver, como é o caso da pornografia, né? Então, senti a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu pai, pelo uso da vista, e deixava cair lágrimas de meus olhos. Então, olha só, embora fossem gotinhas diminutas, não obstante seu valor acompanhado do grande amor com que a derramei,
era tão grande que bastava para satisfazer a divina justiça por todas essas culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas. Meu Deus! Suplicava ainda meu Pai que se dignasse que, em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, obtivesse o dom das lágrimas de compulsão dos pecadores. Olha, gente, o choro de Jesus sofrendo, vendo o pecado, vendo as ofensas que se cometeria ao Pai. E olha que o que é importante isso que ele fala. O que Deus viu em Jesus? Olha o que Deus viu em Jesus. Sentia a aflição e a dor por tantas ofensas feitas a meu Pai. Olha para quem que ele olhava. O Pai. Pelo uso da vista, e deixava cair lágrimas de meus olhos. Aqui, ó. Olha o que ele fala aqui. Não obstante seu valor, acompanhado do grande amor com que as derramei. Então, é choro de amor. É a dor de ver as ofensas sendo cometidas ao Pai, a dor de ver esse pecado sendo cometido, né? E o que moveu ele a chorar? Porque ele ama muito o Pai e não queria que o Pai fosse ofendido. Por quê? Porque o Pai fez tudo por amor, nos fez por amor, nos deu a vista para a gente amar Ele, não para a gente ir contra Ele, né? Então, o amor, né, que ele sente pelo Pai e o amor que nós deveríamos sentir, o amor que o Pai sente por nós, o reconhecimento de tudo que o Pai fez. Quando o Pai nos deu os olhos, não foi para ofender Ele com os nossos sentidos. Quando Ele nos deu os sentidos, não foi para a gente ofender a Ele, né? Então, Ele, tendo todo esse conhecimento, né, sendo dono desse conhecimento, sendo Deus, né? Então, essa oração era verdadeira, porque é fruto de conhecimento. Então, quando a gente mais conhece a Deus, a gente também sofre, por quando a gente vê as situações erradas. E esse sofrimento que nós sentimos são mais valiosos, quanto mais amor tem neles, quanto mais consciência tem neles. Então, como o homem fica muito miserável e muito frio diante do pecado, Jesus rezou para que desse essa graça do homem chorar pelos seus pecados, de uma contrição perfeita, que o homem pudesse ser perdoado, mas que ele pudesse buscar um arrependimento verdadeiro. Então ele rezou para que o homem se arrependesse, tivesse contrição. Aqui ele pediu a graça da contrição para os seres humanos. A contrição. Aqui é o dom das lágrimas. As lágrimas de compulsão. Os pecadores e pecadoras que o desejassem e pedissem. Que é quando a pessoa quer se arrepender de verdade e sente assim, se eu não consigo realmente, né? Me ajuda, eu quero realmente, né, odiar esse pecado. Eu quero realmente, né, diante de você realmente arrepender e que é uma sinceridade e suplica. Então ele suplicou ao Pai que se dignasse em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, obtivesse o dom das lágrimas de compulsão, os pecadores e pecadoras que o desejassem e pedissem. Tem que desejar e pedir, né, a graça do arrependimento. O arrependimento é graça. O arrependimento verdadeiro é graça, né? E o arrependimento verdadeiro é a consciência de quem você ofendeu. É a consciência de que você, né, tem uma ordem perfeita que o Criador criou as coisas e você não estava naquela ordem. E saindo dessa ordem, você prejudicou outros também, né? Envolveu outras almas também. E ter essa consciência diante de Deus do que representa aquilo ali. Do que representa aquilo ali, sabe? Então, ele rezou para que a pessoa tivesse realmente um arrependimento tão verdadeiro ao ponto de ela não querer mais pecar, não querer mais cometer pecado. E o Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe pedisse de coração sincero, como de fato efetuou e inteiramente se realiza em tantos pecadores, é verdade. A gente assiste, né, os frutos da oração de Jesus, a gente assiste mesmo,
né, a gente vê, né, situações assim mesmo, de pessoas que se arrependeram amargamente, né, que teve uma graça. Igual eu vi de um homem hoje, estava vendo o vídeo do homem que estava afastado da igreja, já não estava acreditando mais, e aí foi chamado para ir na missa, né? E aí ele recebeu a graça de, na hora da consagração, ele viu, através das mãos do sacerdote, já não eram mais as mãos do sacerdote, mas eram as chagas de Jesus nas mãos do sacerdote. E ali na hora ele viu que era a Eucaristia mesmo, que ele estava desconfiando, né? Não acreditava de verdade. E ele começou a chorar e teve esse arrependimento, essa compulsão. O arrependimento dele ter se desviado, o arrependimento dele ter rejeitado a Eucaristia, dele ter duvidado, né? E ele foi e falou, não, eu quero caminhar na Igreja Católica e nunca mais sair, eu quero me firmar. Então ele se arrependeu verdadeiramente. Tudo que a gente testemunha é tudo fruto da oração de Jesus. Tudo que nós testemunhamos de arrependimentos, né, de pessoas que converteram, é tudo fruto da oração de Jesus. É tudo mérito de Jesus, né? Ele vê o pedido de Jesus e por isso ele intervém, né? Como de fato efetuou e inteiramente se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas, né? Que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Então, esse dom das lágrimas é essa piedade, uma sensibilidade que também você tem, que você sofre quando vê Jesus sendo ofendido, né? Que você tem se comove, né? Quando você vê, você vai contemplar a paixão de Jesus, vai contemplar o que Jesus fala, do que ele sofreu, e quando você vê, né, as ofensas, vê o mal, você tem uma graça. Essa graça é dom do Espírito Santo, né? O dom das lágrimas, e foi concedida pelas lágrimas de Jesus. Entendeu? Então, ele criou, tudo ele estava criando com o Pai. Tudo aquilo ali, todos os acontecimentos na vida de Jesus estavam tudo no cerquinho da divina vontade, né? Tudo que acontecia. E através das próprias coisas que chegavam até ele, as próprias realidades que ele vivia ali, ele criava vamos dizer assim, um monte de coisa na redenção, né? Então, para você ver, através das lágrimas dele, ele criou a graça dos pecadores se arrepender e ter essas lágrimas de arrependimento. Eu já vi isso acontecer muito em grupo de oração, de pessoas se arrepender e começar a chorar sem parar. Eu já presenciei muita coisa assim. Dom das lágrimas também, dessa sensibilidade mesmo para Deus, para a Eucaristia, para a Palavra de Deus, né? Esse dom das lágrimas eu recebi dele, de Jesus, esse dom, né? E principalmente as palavras de Jesus. Hoje em dia não acontece quando Deus quer, do jeito que Ele quer, porque a gente se esvazia de tudo, né? E deixa tudo no controle dele, mas essa sensibilidade com Jesus, Ele deu essa graça, né? De ter esse dom, né? Então, foi tudo Ele que concede, é tudo Ele que concede. Ele foi criando essas coisas, né? Já estava no ato único, não era algo que fugiu lá do ato único, mas só que Jesus agora estava na terra, no tempo, no espaço do tempo, assumindo a natureza humana, então fazendo com que esse ato único se realizasse no tempo, né? Nos primeiros, em desconto de suas culpas, né? Nos primeiros ele rezou pedindo essa dom das lágrimas em desconto às suas culpas, arrependimento. Nas segundas, para merecerem maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei aos meus discípulos, ao dizer-lhes, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pedi ainda, meu Pai, que, em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, né, de não poder ver, se dignasse conceder muitas graças àqueles que, por meu amor, se mortificasse quanto a esse sentido. Então, dá-se graça por todos aqueles que privassem de ver coisas erradas por amor a Deus. Não quero ofender a Deus, então eu
Eu não quero pecar, não vou ver pornografia, eu não vou largar a mão de tudo que não presta. Não vou ficar entrando no Facebook, vendo mulher no Facebook. Vou tirar os contatos, qual as postagens da pessoa é escandalosa. Vou cortar esses vínculos de escândalo. Então, todas as mortificações que a pessoa fizesse para matar a carne dela, a vista dela. Nossa, estou passando na rua, tem uma mulher na minha frente, mas eu vou olhar para o chão, eu vou olhar para o lado, mas eu não quero olhar. Então, essa luta é bonita. Jesus se alegra. E Jesus dá força para a pessoa permanecer nessa luta. Para ela ter força, para ela não resistir, né? Para ela não voltar atrás, né? Para ela realmente ser forte diante das circunstâncias, né? Então, isso é graça que Jesus dá para a pessoa realmente permanecer na graça, dela não voltar para o pecado, né? Então, ele vê tudo, né? Ele não deixa passar nada. Jesus não deixa brecha, né? Ele aproveita tudo. Uma situação, né, dele ficar privado de ver, inspirou-lo a fazer tantas orações. Olha só que vida é fecunda essa, né? Olha, se mortificasse quanto a esse sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas também, né? Ficar querendo ver coisa demais, notícia por gosto, né? A pessoa que não fofoca de famoso. Curiosidades, né? De querer ver coisa que não é chamado para ver lá o que está acontecendo na casa do outro, né? Ficar essas curiosidades todas, tá? E mesmo coisas lícitas também, tá? Mesmo que fossem coisas lícitas, mas também que ela tivesse, né, essa vista purificada, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta. Porque esse sentido é muito difícil de mortificar. Ele até fala que o olho é a luz do corpo, né? Se o olho está são, todo o corpo se ilumina, né? Então, é difícil, né? É um sentido assim, toda hora você está olhando uma coisa, né? Tipo assim, você está vendo, estava na sua frente, né? Então, é um sentido difícil de mortificar. Toda hora você tem situações para mortificar, né? Devido à fraqueza humana. Então, ele fala que é difícil mortificar devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Então é uma graça que ele dá, mas é para quem procura. A pessoa também tem que procurar, tem que querer. Paixão, não. Saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas e defeitos. Desculpa, eu tô lendo, tá repetido. Ai, tá repetido. Porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedi-lhe ainda dessa forma e virtude a todos os que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais, que é a cegueira, né? Todos que não poderiam enxergar. Então ele rezou pelos deficientes também, né? Que não poderiam ver. E por seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. Então, ele rezou para que a pessoa pudesse aceitar, né? Se resignar ao estado de cegueira, né? E pudesse, ao ficar privado disso, não se revoltasse, não se aborrecesse com a vontade de Deus. Então, a graça também de se conseguir, apesar da falta desse sentido, você vê que Deus nos inspira tanto, que Deus dá tanta graça, que Deus amplia os outros sentidos deles, parece que ficam melhores. Então isso tudo é graça. Tudo é graça. Eu tinha uns amigos que eu acho que se mudaram. Era um casal de cegos. Eu fiquei boba de ver. Ela me conhecia só tocando no meu cabelo, mais ou menos assim, ouvindo a minha voz, ela já conseguia descrever como eu era, sem ver nada. Mas tocando meu cabelo, me ouvindo, meio que ela colocava assim, a mão assim, na minha cabeça, meio que para me medir, assim, para ter uma ideia de altura, e ela me descrevia, só pela análise que ela fazia do toque, né? E pelo que ela ouvia, e pelo meu jeito de falar, ela conseguia captar através disso e descrever como eu era. Aí uma vez eu fui na casa deles e eu fiquei boba de ver.
ela limpando o fogão e ela pegando tudo e assim, como se ela enxergasse. Não tava, e ela era tão coordenada, tão esperta para trabalhar, que eu fiquei boba. Aí o marido dela veio e ofereceu bebida, ofereceu refrigerante, e foi lá na geladeira e pegou refrigerante, tinha outras coisas, e falou, você quer refrigerante? E já foi com a mão direto no refrigerante. Então assim, a pessoa se acostuma, se adapta, ela tem um mapa mental da casa, né? Vai para os lugares, pega ônibus, é incrível, né? Isso tudo é graça, né? Que Deus dá para a pessoa assim, se dispor, conseguir viver a vida delas, né? Isso tudo é graça, gente. Jesus, isso é santo, né? Tudo dons que ele dá, né? Capacidades que ele dá para a pessoa poder trabalhar, para a pessoa poder viver a vida e ter uma família também. Não impede de ter uma família, né? E ter a vida delas. Então, para você ver que tudo isso Jesus já rezou, Jesus não deixou passar nada. Então, Jesus já formou nele méritos para as pessoas que nascessem deficientes. Olha que bonito, olha que incrível. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e assistência de Pai amoroso, como efetivamente o faz e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que ao fazer eu estes pedidos a meu Pai, apresentavam-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido, a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas o que sofrera, tá vendo? Se a pessoa não oferecesse, Jesus já fez isso em direção a elas. Jesus já pediu, né, já ofereceu. Se elas não se resignassem, se elas não oferecessem, Jesus já ofereceu em nome delas. Né? Então, elas vão ver, né, tudo Jesus fazendo por elas. É muito grande isso. Ele ofereceu, né, o sofrimento delas já. Então, em Jesus tem graça para a nossa vida, né? À toa que fala assim, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Toda a nossa vida está escondida lá. Então, lá em Jesus, tem toda a força, toda a graça para a gente viver qualquer momento da nossa vida e saber como viver eles, porque Jesus já viu e Ele nos ensina, Ele já rezou por cada um de nós. E então, tudo que nós passamos tem respostas em Jesus. E como a gente sabe disso? Através da palavra, porque Ele é a palavra. Qual que são os méritos de Jesus? Conhecimento dEle, né? Os méritos de Jesus é o conhecimento dEle, né? E Ele está nos dando conhecimento dEle, conhecimento de como uma pessoa, por exemplo, cega, precisa viver, né? E que ela não foi esquecida, para ela nunca dizer assim, eu fui esquecida por Deus. Se encontrar alguém cego e falar assim com você, eu fui esquecido por Deus, né? Deus me deixou cego, né? Eu não fui lembrada dele, aí você tem a palavra na boca de Jesus para contar para ela. A grande novidade, né? Então, assim, ninguém é esquecido, ninguém, né? Então é muito grande. Aí na palavra de Deus a gente encontra a orientação de como nós devemos viver cada circunstância da nossa vida. A respeito na qual eu rogava e oferecia por elas o que sofrera. Assim os que iriam chorar, os que iriam ficar privados de vista, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, né? Que não vai ficar privado de vista, mas vai fazer aquilo que está na palavra de Deus. Se o seu olho te faz pecar, arranca-o, né? Então, é algo espiritual, interior. A pessoa não vai querer, né, olhar o que não deve, né? Então, ele rezou. Então, ele trabalha nesse âmbito natural da vida, pedindo as graças necessárias para a vida das pessoas e trabalha principalmente no espiritual, né? Que é justamente o espiritual, porque a pior cegueira é qual? Né? Qual que é a pior cegueira? Todos os tinha presentes, todas as pessoas ele tinha presente e os contemplava um por um. Gente, ele viu eu, ele viu você, ele viu todas as pessoas, um por um, e por eles rogava distintamente, segundo suas necessidades. Que incrível! Com amor de irmão, amava-os e implorava por eles a divina graça.
Vi ainda em minha sabedoria infinita todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito ao meu Pai. Então agora ele vai falar da cegueira espiritual, porque quando você usa os seus sentidos e não vê o Pai, não contempla o Pai, você está na cegueira espiritual, né? A cegueira espiritual. Aquele que, pelo uso do sentido da vista, iria ofender muito ao meu Pai, e que por sua dureza e obstinação, então é cegueira espiritual, a pessoa não duvida que Deus existe, fala que não, né? A Bíblia não é verdadeira, questiona tudo, fala que a Bíblia é falsa, fala que não existe nada disso, né? Tem coração duro, obstinado, insiste no erro, né? Então são cegos que se dizem enxergar, que se dizem inteligentes, né? Que só confio na ciência porque ela é experimental, porque eu posso fazer experiência e comprovar. Se não puder comprovar, não existe. Então eles confiam na própria vista humana deles, né? Mas eles não percebem que são mais cegos do que tudo, né? Totalmente cegos. Então não haveria querido jamais emendar-se. Para eles não podia obter as graças que obtinha para os outros. Então era mais difícil conseguir a graça para eles por causa da dureza, da obstinação, porque precisa da disposição da criatura. Aqui eu não queria aceitar as divinas inspirações, então ele dava inspiração, ele dá inspiração para essas pessoas encontrar, mas elas são obstinadas, elas não querem. Olha que tristeza. Então não queriam aceitar as divinas inspirações e a graça divina. Miravam cheios de compaixão e suplicavam ao Pai. Então Deus não desiste dos pecadores, né? Jesus não desiste. Jesus não, parece que olha mais fixamente ainda para pedir mesmo a graça de conversão para eles. Então, suplicava ao Pai que, se não quisessem eles se prevalecer de sua misericórdia e de seus méritos, ao menos não os castigasse com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Ló e muitos outros, né? Porque a mulher de Ló, pela curiosidade, e ela desobedeceu, né? Ela queria ver a cidade dela, né, sendo castigada, ela virou uma estátua, né, de sal. Então ele pediu que não acontecesse como já havia acontecido, né, com a mulher de Ló, com Sodoma, né? Tantas pessoas que foram castigadas duramente, né, por causa desse pecado. Então olha para você ver, né? Por que ainda se pergunta assim, nossa, mas elas estão vendo isso, elas vão lá e ver, por que elas não viram a estátua de sal quando elas vê, sabendo que não é para ver, né? Para ver coisa errada. Mas aí é que tá, aí você entende. A misericórdia de Deus que mantém a vida dessas pessoas, mesmo se elas usam essa vida para pecar, elas estão tomando uma decisão. E Deus dá a vida para elas, e Deus dá liberdade para elas. Então, por que mantém a liberdade? Por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus, por causa das orações de Jesus, né? Nisto o Pai me satisfez, prometendo me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo. Então, não quer dizer que elas não vão ser castigadas, que elas não vão, né? Tá pecando, tá fazendo coisa errada, né? Mas que o Pai teria uma certa complacência, né, com elas, né, tolerância. Então, em virtude de meus méritos e minhas súplicas, efetivamente bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita. Se fosse de outro modo, ó, de quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estaria o mundo cheio por causa da curiosidade. Ele está falando mais mesmo, não tanto da cegueira espiritual, da teísmo, essas coisas. Ele tá focando mesmo, ele está falando aqui da curiosidade mesmo, de ver coisa que não deve. Né? De ter curiosidade de ver coisa que não deve. É o que ele tá falando aqui. Mas a gente sabe que tudo isso abrange, né? Porque ele rezou por cada um de nós, então ele viu os ateus, ele viu as pessoas de todas as religiões, ele viu todas as pessoas em toda a sua vida, né? Tudo que elas fariam, todas as escolhas que elas fariam, né? E rezou e chorou e implorou em nome de todos nós. Então é muito grande, né? O que Jesus fez, né, por nós. Quanto perdão, né? Quanta graça, né?
Então, meu Deus do céu, a gente vê tudo que Jesus fez por nós e fica gratuito e vergonhado por todas as vezes que nós olhamos, que eu olhei coisas erradas, né? Que eu vi coisas erradas e Jesus está aqui dizendo que ele viu vendo, né? E que viu esse pecado e que sofreu por causa disso, porque eu usei o meu sentido para ofender o Criador, né? E então desperta na gente aquele sentimento de dor e de gratidão ao mesmo tempo, né? E de reconhecimento, né? De reconhecimento, assim, de nunca mais querer fazer nada que o ofenda, não querer ver nada que ele não queira ver, né? Porque a vida íntima de Nosso Senhor produz em nós uma também repugnância ao mal, né? Uma repugnância, você quer passar longe de tudo que é ofensivo, né? Você agradece tudo que ele fez e quer ficar com a santidade e quer viver exatamente como ele viveu, não quer mais fazer essas coisas que possam magoá-lo, né? Então você sente dentro do seu coração uma repulsa pelo pecado, né? Uma repulsa por tudo que não... parece que aumenta a nossa sensibilidade de não querer mesmo, de querer correr de qualquer ocasião de pecado, né? Justamente para não ofender o nosso Deus, né? Então, gente, é isso mesmo. Por isso que ele traz esses conhecimentos mesmo, para a gente ter a visão clara do que ele vê. Então, se você for ver a vida íntima de Jesus, for ver os livros de Jesus, você já está tendo na terra a visão do que é o julgamento particular, porque no julgamento particular, quando cada alma se encontra com Deus, ela vai ver a vida dela, e ela vai ver tudo que ele fez. E aqui ele já está contando, né? Pela vida dele, a gente também vê a nossa vida, né? Porque a vida dele é espelho, através dele a gente vê a nossa vida, porque a nossa vida passou por ele. Então ele contando, olha filha, olha o que eu fiz para reparar o homem no sentido da vista. Aí você pensa em tudo que você viveu e que ele reparou por você, né? Então aí você já está assistindo o seu julgamento particular e vendo o que ele fez e vendo o quanto mal, o quanto que aquilo é prejudicial, né? O quanto ver coisas que não vêm de Deus é prejudicial, quanto o pecado é prejudicial, quanto não presta, né? Então você vai e... Nossa Senhora, você já tem a sua contrição, né? Aqui, né? Um momento de mudança mesmo, um momento assim de consciência muito grande, né? E na divina vontade nós somos chamados a ser outro Cristo. Então, muitas das vezes, a gente não fica privado de ver certas coisas, não porque a gente vai buscar com o intuito de pecar, mas porque o Senhor nos permite ver situações difíceis, né? E a gente faz agora as vezes dele, né? Aceitando passar por isso. Se os nossos sentidos dos nossos olhos contemplar coisas... Quantas vezes eu estou andando na rua e estou vendo homem com homem, mulher com mulher? É coisas terríveis de se ver, não dá vontade de olhar. É assustador olhar, dá uma dor terrível, mas isso é reparatório, né? Eu não concordar com aquilo, eu sofrer por causa da desordem, isso é reparatório demais, né? E eu lembrar na hora da palavra de Deus, né? Sabendo que aquilo é errado, na hora isso é reparatório, né? E eu, na divina vontade, consciente de que meus atos são reparatórios, na hora eu peço perdão, então estou fazendo o mesmo que Jesus. E Jesus viu tudo que nós vimos e fizemos, né? Isso tornou ele pecador? Não, né? Não, claro que não. Então, um filho da divina vontade não pode ter mimimi, né? Às vezes a gente passa por situações e vê coisas difíceis. Passa por situações difíceis. E essa dor que nós sentimos é a dor dele, que ele está compartilhando conosco. E usa de nós para ser reparadores. Então, nós precisamos estar dispostos a ser esses reparadores que ele deseja, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.